Olá, 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 eu sou Ricardo Reis e você está aqui no Manual do Teatro. E hoje nós vamos falar sobre Ésquilo, que está ali naquela tríade, né, entre os três grandes dramaturgos da Grécia Antiga. Então vamos lá, o tema de hoje é Quando o Teatro Aprendeu a Pensar. E logo de cara já me perguntaram aqui, ué, quer dizer que o ser humano não pensava antes disso? Não tem nada disso, não é isso. É claro que o ser humano já pensava disso, antes disso, mas é que aqui muda um elemento e esse elemento muda muita coisa na história da humanidade. Eu até penso, né, me dou a liberdade de falar aqui que eu acho que quando esses grandes gênios da humanidade, eles fazem essa grande transformação. Nenhum deles está pensando na transformação que eles vão fazer. Ninguém ali, por exemplo, estava pensando, eu vou inventar o teatro, né? Não existia, é uma solução prática que eles encontram para se comunicar com os seus artistas ali naquela ocasião. Eles vão somando pequenas coisas, vão dando pequenas soluções e nós que estamos aqui no futuro, relendo a história da humanidade, é que chamamos eles de gênios. Provavelmente eles não se consideravam isso, né? Importante falar isso aqui, né? E é claro que se pensava antes, mas era um pensamento diferente, era um pensamento que estava muito mais ligado aos compositores daquelas odisseias, daqueles cantos muito ligados ainda à religião e que era, como eu já disse no vídeo anterior, né, passado via tradição oral, né, que era como se chamava. Tá? Então vamos lembrar um pouquinho, né, de Tespes até chegar nessa parte aqui de Ésquilo, como é que foi, né? Porque no episódio anterior eu já tinha falado para vocês sobre Tespes, que é aquele homem que, segundo a tradição grega, né, ele se separou, ele é aquele ator que se separou do coro, colocou uma máscara, né, e passou a representar uma personagem diante do público. E então ele é considerado o primeiro ator. É isso. Mas naquela época o teatro ainda carregava aquela simplicidade. Já mudou muita coisa. A mensagem, o poder da mensagem mudou muito por estes simples gestos, né, gesto de Tespes. Mas ainda estava muito próximo ali daquela coisa ritualística, ainda estava muito próximo daquele canto religioso. Né? Mas é aí que surge alguém, né, que muda tudo isso e é o Ésquilo. Esse cara é o Ésquilo. Ele traz um elemento novo no teatro, que é a questão do conflito, da tensão, o drama humano, ele fica mais evidente. E como que ele fez isso? Né? Como eu posso dizer assim, porque talvez com ele o teatro tenha deixado de ser apenas representar um Deus para começar a investigar as questões humanas, né? Então vamos descobrir quem foi Ésquilo. Vamos lá. O Ésquilo, então, ele nasceu ali por volta de 525 a.C., numa cidade grega chamada Eleusis, que era uma cidade profundamente ligada aos rituais religiosos da Grécia, principalmente aos mistérios de Deméter, que eram cerimônias secretas ligadas, eram cerimônias mortuárias do sofrimento, da memória, do renascimento. Eram coisas muito ligadas a este ritual. Né? É ali que surge, esse é o berço de Ésquilo, né? Ele cresce cercado ali por estes símbolos, por esses ritos, por esse tipo de espiritualidade. E ele não foi apenas um poeta, ele também já tinha sido soldado, ele tinha lutado nas guerras contra os persas, então ele viu a destruição de perto, ele viu toda aquela violência, toda aquela fragilidade humana diante do poder. E é sobre
Isso, é exatamente sobre isso que ele vai falar, né? Então o teatro dele nasce exatamente desse encontro, desse conflito entre esse ritual religioso, essa experiência brutal da vida. E o que é que o Ésquilo muda no teatro? Antes de Ésquilo, o teatro ele ainda estava muito, é, com uma imagem muito única, sem questionamento, vamos dizer assim, né? Já havia ali, claro, a música, né? Não é uma música como a gente tem hoje, tá? Mas havia esse ambiente musical, essa musicalidade, a musicalidade já estava presente. Já havia a questão da dança, já havia a questão da narrativa. Isso, olha, da narrativa, né? Eu acho que essa palavra, ela explica melhor. Existia uma narrativa, mas não existia um conflito. Então, o espectador, neste ponto, ele era muito mais passivo do que ativo. Ah, mas o espectador nunca foi ativo no teatro. Eu estou falando assim em relação ao pensamento, à mente, à descoberta que o espectador vai fazer. Então, a gente tinha ali aquele ambiente, já existia o ator, né, já existia a presença do ator. Então, Ésquilo, ele introduz um segundo ator em cena. É só essa mudança, é só isso, só essa simplicidade. Nossa, mas você está falando tudo isso por essa coisa tão simples. Simples para a gente que está aqui no futuro, né? Você imagina isso naquele momento. Ele arrumou uma solução técnica para aprofundar a sua temática, para aprofundar a sua composição literária. Pode parecer até um detalhe muito técnico, mas isso, gente, isso muda completamente a história do teatro, muda o jogo cênico, muda totalmente. Quem é do teatro sabe. Porque agora um personagem pode enfrentar o outro, né? As ideias podem se enfrentar. Uma ideia pode entrar em conflito com outra ideia. Então surge o verdadeiro diálogo dramático. O teatro ele deixa de ser apenas aquela narração e passa a ser confronto. Então vamos lá. Tespes criou o ator. Ésquilo cria o drama. É justamente aí que nasce a tragédia como nós a conhecemos hoje, né? E quais são os grandes temas de Ésquilo? Eu acho que a gente explicando os grandes temas de Ésquilo, eu acho que fica mais fácil de entender isso, né? Então, são três grandes temáticas, são temáticas enormes, temáticas que hoje é muito difícil, naquela época já era difícil, claro, mas e é muito subjetivo, né? São temas muito subjetivos, mas ele consegue ali ampliar a visão sobre esses temas. Então, o primeiro tema que a gente pode apontar aqui é a questão da justiça, né? Não uma justiça simples. A gente tem que entender que a justiça, né, a ideia de justiça naquela época era bem diferente da ideia que nós temos de justiça hoje. É o que eu estou dizendo, né? O tempo empurrou a história para frente. É, é uma justiça que ela se mistura muito com a questão da vingança, com a questão da culpa, com a questão da punição. É, era uma coisa rudimentar para os termos, para o conceito que se tem hoje de justiça, mas era a justiça daquela época. Nós temos também a questão do poder, esse poder que seduz, esse poder que enlouquece, esse poder que destrói. Eu acho até que nesse sentido não mudou muita coisa, né? O poder continua seduzindo, continua enlouquecendo e continua destruindo tudo por onde passa, né? E aqui uma questão que eu acho que mudou muito, 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 mas é uma temática ainda presente nos dias atuais, que é a questão do destino, né? Então, os personagens daquela época, eles pareciam muito presos ao destino, e você já vai entender isso, né? Eles ainda precisavam escolher como agir diante do destino, ou seja, o destino era certo. Como eles iam aceitar, eles iam enfrentar aquilo, que era a questão naquela época, né? Então, Ésquilo ele escreve sobre uma humanidade, vamos dizer assim,
tentando sobreviver ao próprio caos. E talvez seja por isso que suas peças pareçam tão modernas. Eu acho que essa questão do destino, embora ela tenha desaparecido das temáticas atuais, é exatamente esse ponto que liga a gente com essa literatura antiga. Isso faz a literatura ser tida como moderna. Parece que mudou, mas não mudou. Essa é a verdade, né? Então vamos lá, vamos falar sobre 3 espetáculos, 3 peças que a gente ainda tem registro disso ainda hoje, né? E que pertencem a Ésquilo e que são peças extremamente, absurdamente extraordinárias, né? A primeira dela é Os Persas, porque o Ésquilo ele faz algo quase impensável para aquela época, né? Ele conta a guerra pelo ponto de vista do inimigo, né? Ou seja, a peça acontece na Pérsia, e a gente não vê os heróis gregos gloriosos. O que a gente vê? A gente vê mães, anciões, a gente vê o medo, a gente vê a ruína, a gente vê um rei derrotado, e é esse olhar, né, que o Ésquilo traz para nós, né? Então ali o rei da Pérsia era o Xerxes, ele retornando humilhado, o império chorando, e o Ésquilo transforma essa vitória militar dos gregos em uma tragédia humana para os persas, né? Então é uma visão exatamente contrária, né? Olha, a gente está aqui, mas como é que eles estão lá do outro lado, né? Essa empatia é uma coisa muito poderosa e que Ésquilo traz para o teatro, pelo que se tem registro pela primeira vez na história da humanidade. Então ele não usa o teatro para exaltar a guerra, ele usa o teatro para refletir sobre ela. Gente, isso é espetacular, né? Então ele fala sobre a arrogância, sobre os excessos da guerra, sobre a destruição causada pelo poder. Então isso já naquela época era profundamente revolucionário. É revolucionário hoje, você imagina para aquela época, né? A segunda peça que a gente pode falar aqui é sobre Prometeu Acorrentado, que também é outra peça muito importante. A gente tem outras versões de Prometeu Acorrentado, tá? Mas tem essa versão de Ésquilo, que é a primeira que se tem notícia. Então, em Prometeu Acorrentado, o que Ésquilo apresenta? Ele apresenta um personagem que desafia os próprios deuses. E então, o que acontece? O Prometeu, ele rouba aquele fogo divino e ele entrega aquele fogo aos homens. Mas esse fogo não é apenas aquela chama que a gente pode pensar que ele representa muito mais do que isso, né? Esse fogo, ele representa conhecimento, representa a consciência humana, representa a civilização, representa o progresso. Então, Zeus, o que ele faz? Ele pune o Prometeu brutalmente. E aqui é onde acontece algo impressionante. Porque o rebelde naquela época, tá? Esse rebelde, ele parece humano. Esse Deus, ele parece um tirano. Então o teatro, ele começa a questionar esse poder absoluto dos deuses. Mesmo, né, mesmo por esse poder divino, o teatro ele passa a questionar isso. É muito bonito, né, gente? É espetacular isso. Eu fico assim, imaginando aquela época. Eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Não tinha, quando eu falo que não tinham noção, parece arrogante da minha parte, que parece que a gente é mais inteligente que eles. Nada disso assim, mas é que a gente fazendo essa releitura, a gente vê que eles não tinham noção da grandiosidade, de onde aquilo ia chegar. A gente está aqui em 2026 falando sobre isso. É incrível, eu acho isso espetacular. Então vamos lá falar também sobre a Oresteia, que é sobre Orestes, sobre a família de Orestes, claro, e a tragédia toda decorrida ali, né, dessa família, né? Então é onde acontece o nascimento da justiça. Então nessa trilogia, Orestes, Oresteia, a última, né, o Ésquilo mostra essa família totalmente destruída pela vingança, né? Então é um crime que vai gerando outro crime e outro e não acaba nunca, né? Um sangue que nunca termina, está sempre ali jorrando, que parece ser o destino da humanidade, infelizmente, né? Então, até que surge algo novo nesse conflito. A deusa Atena, ela cria um tribunal. Então, pela primeira vez, a violência ela deixa de ser resolvida apenas pela força. A
palavra, gente, olha só o poder disso, a palavra, ela entra em cena, né? É certo que hoje em dia as pessoas usam as palavras de qualquer jeito, desfiguram as palavras, esquecem que a palavra tem uma etimologia, então é uma pena o que aconteceu com a linguagem, não no Brasil, não com a língua portuguesa, mas no mundo inteiro. É uma pena isso, uma pena real, né? Então, vamos lá, vamos voltar, vamos voltar. O julgamento ele substitui essa vingança. Então, Ésquilo mostra essa passagem, né, de sangue para a lei, do instinto para a democracia. Então, o teatro passa a pensar a sociedade. Olha que coisa linda, gente. É espetacular, é espetacular. Então, ó, com Ésquilo, o teatro deixa de ser apenas essa coisa ritualística e ele ganha, sim, uma estrutura, ganha conflito, ganha profundidade humana. O palco se transforma num espaço para discutir a justiça, a violência, o poder, a responsabilidade. E talvez por isso, né, que Ésquilo continua vivo até hoje, né? Mais de 2000 anos, sei lá quanto tempo tem, 2500 anos, porque ele compreendeu algo fundamental, né? Que o teatro não existe apenas para entreter, ele existe para ajudar a humanidade a entender seus próprios dramas, os seus próprios monstros pessoais. É ali que ele enfrenta os seus e é onde ele dá a oportunidade para o espectador, para o ser humano, para ele enxergar isso também e tirar suas conclusões. A partir desse momento, ó, o espectador também é um ser inteligente. Ele também pensa, e ele pensa sozinho, porque os conflitos eles são dados, né, tá dentro do drama, mas a solução disso, se é certo, se é errado, é você que vai chegar a essa conclusão. Isso também é muito importante, porque hoje em dia tem muitas peças de teatro que dá tudo ali pro espectador. O espectador sai dali, não preciso pensar, já pensaram por mim, mas, né, ele está sendo, pode ser que ele esteja sendo enganado, né? Por mais errado que seja o nosso pensamento, nada como, isso é democracia, gente, nada como a gente pensar sozinho, a gente errar sozinho, a gente assumir os nossos erros, a gente chegar às nossas conclusões. É assim que a humanidade ela vai evoluindo. A democracia ela precisa acontecer primeiro no pensamento.